crianças, mas como é que dá conta de tudo isso? Aí faz o quê? Fica na culpa. E não pode, né? Monique Farber, psicóloga, tá aqui pra gente com esse bate-papo. Bom dia, bem-vinda, Monique. Bom dia, Elis. Com certeza a gente já ouviu, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas não precisa ser assim. Precisamos abolir esse ditado, né? E infame, porque justamente isso, a sociedade coloca muita culpa. Junto com essa ideia de mãe superpoderosa, de mulher maravilha, vem todo um contexto muito cruel de que essa mulher tem que dar conta dentro de um contexto ideal. E não precisa ser assim. Nós precisamos conseguir aquilo que é possível, aquilo que é real. Então, a culpa, ela deve ser substituída pela responsabilidade. Então, não é aquilo que eu gostaria de fazer dentro de um plano ideal que está na minha cabeça, mas aquilo que é possível dentro das minhas condições. Aí aquele dia que de repente você gostaria de estar com a casa toda organizada, com tudo no lugar, que é uma paz, é maravilhoso, mas às vezes não é possível, né, Monique? Exatamente, quem não gostaria, né? Mas essa resiliência e a importância de lidar com a frustração. Então, antes da gente exigir dos nossos filhotes, dos pequenos, que lidem com a frustração, que consigam aprender os limites, nós, adultos, e aqui falando, né, especificamente para as mães, lidar também com a própria impotência, de não ser onipresente, onisciente, onipotente, não vai conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, se perceber esse limite, é possível de fazer bem feito aquilo que é possível e também dar limite para a sua criança. Pois é, isso é educativo também, né, Monique? Porque assim, você está ocupada com alguma coisa e você vai estar, porque a gente não vai ficar 24 horas também dedicado somente à criança. Agora, quando você está ocupado, você está fazendo também seu filho ou filha esperarem, né? Que essa geração já não sabe mais fazer isso, né? Aguardar. Exatamente. A criança, ela aprende muito mais não aprende pelas palavras, muito mais pelos exemplos. Então, muito legal até nessa matéria ali na reportagem, o quanto que essa mãe coloca esse filho, o quanto que esse filho observa a mãe trabalhando e, né, não dá ainda aqui para ajudar a fazer o almoço, mas tem ali a panela e a colher ali descascando o alho, uma fofura, né? Descascando alho. Olha que incrível, olha quantas habilidades, né, coordenação motora fina, capacidade de esperar, resiliência, comunicação, interação. Muito mais do que brincar com brinquedos, uma criança precisa interagir. Então, esse padrão ideal de que tem que estar dentro daquele contexto, com uma diversidade de brinquedos, etc., não necessariamente precisa ser uma verdade. A gente fala às vezes que aquela meia hora bem dedicada para uma criança é tão valioso que dá para a gente sair da culpa muito fácil, porque parece pouco, mas se você ficar inteira meia hora... Com qualidade, né? Com qualidade. Né, Elis? É muito legal quando a gente pensa sobre isso, eu comento também com as minhas mãezinhas, as pacientes que vêm com essa angústia, com essa culpa, o estar em presença. Então, muito mais do que não dar conta de fazer aquilo que gostaria, de poder o tempo todo sentar, brincar no chão. Não tem como, a vida não é assim, tem que trabalhar, tem que fazer almoço, um monte de coisas. Mas estar em presença meu filho, você vai estar aí brincando, essas são as suas coisas, a mamãe está aqui com você, fazendo almoço, fazendo... né? Então, organizar também a rotina e estar em presença. Não necessariamente estar totalmente disponível para brincar 24 horas, porque isso é humanamente impossível. Não foi assim na história anterior e não é assim hoje também. Essa culpa não precisa existir. Monique, vamos falar um pouquinho das telas, né? No geral, para todas as mães, que é uma preocupação. Quanto tempo eu deixo na tela? Às vezes eu estou muito ocupada, ele também pode se distrair. É o caso da Priscila, porque ele é muito pequenininho. Se é uma criança maior, não quero dizer porque você está ocupada, a criança tem que estar na tela. A criança pode estar fazendo as obrigações delas também. Mas no caso ali, ele é pequeno, tem 3 aninhos, né? Sim. Quanto tempo ele pode ficar nas telas? Como que ela define isso? Isso, precisa de limite. O ideal é que não se tenha muito tempo de tela até para o próprio desenvolvimento. Esse é o ideal. Então, se a gente pensar em uma criança de 10 anos, hoje o ideal seria em torno de 2 horas por dia de tela, né? Então, a gente sabe que muitas vezes estamos aquém dessa realidade, até por uma
uma própria construção neurológica. Por quê? As telas, elas são, sim, importantíssimas, tem programas maravilhosos, coisas bem legais, importantes para o desenvolvimento, mas com uma ressalva de tempo. Porque essa criança precisa interagir. Quando ela está na tela, ela está paradinha, só assistindo, como uma receptora, de uma forma passiva. Então, descascar um alho, correr, pular no sofá. 3 quilos de alho lá, Priscila. Capricha no alho. Isso vai fazer com que ela desenvolva também habilidades sensoriais, motoras, que é muito importante. Criança faz barulho, criança faz bagunça, sujeira. Criança faz sujeira, né? Então, é assim, nós adultos precisamos nos adaptar a essa realidade, que essa é a realidade da criança, não são mini adultos e não precisa ser. Por isso, se a gente puder falar assim, uma dica, então, para essas mães, o que fazer? Em primeiro lugar, saber que mãe não é super-heroína, não precisa ser, e que mãe precisa de ajuda, sempre. Tem um provérbio africano que eu gosto muito que diz assim: para educar uma criança é necessário uma vila inteira, uma aldeia inteira. Então, colocar a responsabilidade da educação, de todo o aspecto que é criar e educar apenas e cuidar a mãe, de uma vida apenas em uma pessoa, isso não é saudável, porque ela até pode conseguir isso, mas aí a sua saúde mental, né, fica deficitária. Tá bom. Priscila, respira. Espero que a gente tenha conseguido te ajudar por aqui, você e outras mãezinhas, né, que passam pelo mesmo. Monique, obrigada pela presença. Imagina, obrigada a você. Uma delícia de tema para que a nossa maternidade seja cada dia mais leve. Exatamente. É o objetivo do nosso Bebê Aborto. Vamos deixar a rede social, Monique? Sim, @psi_Monique Farber. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.